Boa noite. É uma alegria estarmos aqui nessa noite festiva. E a Igreja de Bela Vista agradece a presença dos irmãos, todos aqui, que todos tenham um programa agradável e que, acima de tudo, seja para a honra e glória do nosso Deus. E todos também tenham uma semana abençoada. O hino que nós vamos cantar tem uma parte que diz assim, olha, eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Os casados sabem que somente pelo poder do amor é que a gente pode se manter um casamento firme, um casamento que perdure pela eternidade. E nós vamos cantar agora o hino de número 407, o poder do amor. Assentados mesmos. Hino 409, Amor no Lar.
Agora em pé, nós iremos cantar o hino Te Agradeço. Muito boa noite, irmãos, amigos. É um prazer recebê-los nesta noite festiva em nossa casa. Há 25 anos atrás e 30 dias eu estava no casamento desses dois irmãos. Lá em Arthur Nogueira, no salão paroquial da Igreja Católica, a festa. Ele lembra, fazer o quê? Aí eu sou obrigado a confirmar. É um privilégio tê-lo como pastor agora, tê-lo como membro lá atrás da nossa caminhada, o pai dele como nosso pastor, e agora essa família maravilhosa nos ajudando aqui a igreja crescer um pouco mais. Do jeito que você está, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, na qualidade de teus filhos, nós estamos felizes nesta noite. Enquanto casais se separam, Pai amado, enquanto casais
estão se afastando um do outro, nós vemos aqui um exemplo vivo que o teu amor une pessoas e as conserva. E nós te agradecemos por isso. São 25 anos de uma feliz vida conjugal, provavelmente algumas rusgas, algumas briguinhas, mas nada que possa atrapalhar esses 25 anos. Pedimos que o Senhor continue abençoando ao pastor Helder e também a irmã Elaine, seus filhos, e tudo que eles fizerem nessa terra seja para a tua honra, para a tua glória e para que mais pessoas possam ir a Jesus. Nós te agradecemos, Pai amado, esta noite, e agradecemos por Jesus, o responsável por essa união e por conservá-la até agora. Em nome desse Jesus maravilhoso, nós agradecemos. Amém. Neste momento eu vou tentar relatar um pouco do histórico do nosso casamento. Em 1995, indo fazer teologia no NASP com 17 anos, a primeira coisa que este fez foi entrar no Clube dos Bravadores. Ao entrar no Clube dos Bravadores, conheceu então a conselheira, a Elaine, e no nosso primeiro acampamento, no feriado da Semana Santa, em abril, conversamos, e então no dia 4 de maio de 1995, oficializamos o nosso namoro. Depois de algumas idas e vindas, no dia 26 de julho de 1996, numa sexta-feira à tarde, colocamos a aliança de prata de um namoro com maior compromisso. No dia 5 de julho, eu estou olhando aqui, irmão, mas não tem nada escrito não, é só para ficar mais calmo. É que eu olho assim e me dá uma calma, né? No dia 5 de julho de 1997, então nós noivamos no Espírito Santo de uma maneira diferente, inusitada. O nosso noivado foi no JA da igreja, onde fizemos uma peça ou uma representação da história de Abraão mandando buscar uma esposa para o seu filho Isaac. No caso eu era Isaac, ela era Rebeca. Tem fotos lá em casa. Na hora de que Isaac entrou na tenda com a Rebeca, meu pai parou a história, né? E falou, na tenda não entra, vai falar agora. E aí eu pedi a mão dela em casamento. E a mãe dela colocou a aliança no meu dedo e a minha mãe colocou a aliança no dedo dela. Em 1999, no dia 28 de março, num domingo à tarde, depois de mais de 3, 4 horas de atraso, nos casamos da igreja. E então, recém-casados, tivemos o privilégio de morarmos alguns meses nos Estados Unidos, voltamos para terminar o curso teológico, e então, no primeiro ano do nosso ministério, no ano de 2004, nasceu o filho mais velho, Mateus Nunes Iglesias, no dia 26 de julho de 2004. Depois de algumas idas e vindas bastante distantes, tomando conta de alguns distritos até um pouco grandes, com 13 igrejas, com 7 cidades, em cada cidade uma igreja, nós então tivemos o privilégio de, no ano de 2008, no dia 4 de junho, nascer a Evelyn Nunes Iglesias. E aí foi se passando até a oportunidade que tivemos de estar aqui em São Paulo, na Paulista Oeste, e na igreja onde meu pai foi pastor, e onde eu fui membro em 1990 e 91, de poder comemorar o nosso compromisso, as nossas bodas de prata. Continue orando por nós. Eu agradeço por vocês estarem aqui, agradecemos. E para
coroar este momento, vamos ter uma música especial pela Thaís. Uma boa noite a todos. A palavra do nosso Deus diz que toda boa dádiva vem do céu, vem do alto, né? E o amor, sobretudo, é uma dádiva do nosso Deus. Amém. Esse hino que eu vou cantar, ele é um hino que nos faz refletir, né, a respeito das bênçãos, dos motivos do qual nós temos a agradecer. O pastor aqui, juntamente com a sua esposa, tem motivos, e é certamente que nós também temos, né? Então, esse hino fala da gratidão. Amém. A lua que nascendo estás e a suave brisa murmurar, e ao entardecer, quando o sol se põe, a natureza mostra o amor de Deus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que farás. E se encontras terno amor, se um amigo é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm do céu. Dia que cansado estás e sentes conforto em oração, se tens repartido paz e amor, se ao teu lado Cristo hoje está. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que farás. E se encontras terno amor, se o cônjuge é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus. Agradece a Deus, todas as bênçãos vêm do céu. É uma alegria poder cumprimentá-los nesta noite e mais uma vez saudá-los no desejo de que estejam em paz e que tenham a bênção de Deus repousando sobre cada um de vocês. Que Deus abençoe cada família que está aqui nesta noite especial, noite de celebração, noite de gratidão a Deus, Deus que é o Criador do amor, Deus que é o autor do matrimônio, e estamos aqui para celebrar o matrimônio de 25 anos do casal querido, pastor Helder Iglesias e sua esposa Elaine.
Que coisa boa é podermos comemorar um casamento duradouro num tempo em que os relacionamentos são tão frágeis e superficiais. Num tempo de casamento descartável, em que as pessoas casam e não permanecem casadas, poder celebrar um matrimônio de 25 anos é uma bênção. É motivo de realmente agradecermos a Deus. A gente vive num tempo tão complexo que as pessoas já creem que o casamento é feito para dar errado. Alguém disse que casamento é igual ao submarino, pode até flutuar por um tempo, mas foi feito para afundar. Então, hoje, inclusive, há pessoas que desacreditam tanto dessa instituição sagrada que elas preferem não se casar. Mas nós sabemos, como cristãos, que o casamento é uma instituição divina. Deus instituiu o sagrado matrimônio. E que bênção é quando você encontra alguém para compartilhar ao lado desse alguém a vida. E assim a vida se torna mais plena, mais completa, e você é mais feliz do que seria sozinho. Até porque Deus que criou o homem disse, não é bom que o homem esteja só. Assim que um homem e uma mulher são mais felizes, são mais completos, mais plenos quando estão um ao lado do outro. É verdade, o nosso querido ancião, irmão Maldonado, na oração, chegou a dizer que teve algumas briguinhas. Eu imagino que teve momentos ao longo desses 25 anos que a Elaine queria que o Helder morresse. Isso para não dizer que ela mesma tinha vontade de matá-lo. E eu não duvido que em algum momento o pastor Helder tenha ficado também muito nervoso, chateado com alguma coisa. Nós temos a ilusão, às vezes, de imaginar um casamento perfeito e sem problema, como Alice no País das Maravilhas. A realidade, contudo, ela nos mostra que não é assim. Os grandes casamentos e os casamentos duradouros são daquelas pessoas que aprenderam a enfrentar grandes lutas, mas permaneceram unidos, inclusive no momento da luta. Há uma frase que eu gosto muito que diz que os grandes marinheiros devem a sua fama às grandes tempestades, porque mar calmo não faz marinheiro bom. Casamento feliz e duradouro não é casamento sem problema. Assim que cada vez que a gente celebra uma cerimônia como esta, de alguém que está junto há tanto tempo, é um testemunho poderoso para dizer que você também pode enfrentar e vencer as lutas que você tem no seu dia a dia. Essa pessoa que está do seu lado, que Deus preparou, ela não é perfeita. De vez em quando dá vontade de esganá-lo. Ou o contrário também é verdade. Mas nós aprendemos um com o outro a perdoar, a relevar, e assim a gente consegue ser feliz. Não precisa ser como alguns pensam. Alguém disse que o homem mais feliz do mundo é aquele que consegue ganhar mais dinheiro do que a sua mulher é capaz de gastar. E obviamente que a mulher feliz seria aquela que consegue encontrar um homem desse para se casar. Eu não acho que é o caso deles. Então a gente pode ser feliz mesmo com as lutas que tem, mesmo com as dificuldades. É possível ter um amor genuíno que supera as crises, um amor que perdoa. E nessa noite, portanto, nós estamos aqui para celebrar isso. A vitória de 25 anos de alguém que junto, um ao lado do outro, enfrentou tantas lutas, teve momentos de muita alegria e momentos de muita dificuldade. Mas com a graça de Deus, eles venceram e hoje estão aqui. Eles estão agradecidos pelos amigos, pela igreja. Inclusive, eu sei que tem gente aqui que veio de São Carlos. Cadê? Levanta a mão aí quem veio lá de São Carlos. Olha que beleza. Os irmãos lá onde o pastor Helder foi pastor, no distrito da Vila São José. Tem gente de Tupã aqui também? Cadê? Olha lá do fundo, olha. Bem-vindos os irmãos de Tupã. Lá em cima também. E você que é do distrito da Bela Vista, e tem gente até que não é do distrito da Bela Vista, está aqui também. Inclusive a Ana Cláudia e o Ramiro, vocês cuidado com esses conselheiros e essas conselheiras, porque olha o que deu aí, tá vendo? Ó? Foi conselheiro desbravador, olha, começou lá na reunião do clube. Então, mas o clube é um bom lugar para os nossos rapazes e moças encontrar um namoro cristão lá, isso é uma bênção, né? Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui compartilhando com o casal desse momento. Então, muito obrigado, pastor Helder e Elaine, pelo convite honroso que me fizeram. Me sinto muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de participar desse momento da vida de vocês. Também agradecer a família, aqui são os filhos, então o Mateus e a Evelyn. Eu imagino que deve ter algum candidato a genro por aí também, nora, né? Enfim, se não chegou ainda, logo chega, né, pastor Helder?
Ao falar desta cerimônia, desse momento de gratidão por 25 anos desta união matrimonial, eu quero também cumprimentar o casal por vocês virem diante da igreja para celebrar agradecendo a Deus. É o reconhecimento de que Deus é o autor do matrimônio e vocês estão aqui num culto, numa celebração, para dizer a Deus obrigado pelas bênçãos ao longo desses 25 anos. Então, parabéns por terem vindo à igreja para agradecer a Deus. Nesse momento, eu gostaria, sim, de fazer o pastor Helder e a Elaine pensar um pouquinho como tudo começou. Ele já até contou aqui um pouquinho do histórico, deu as datas, né? Mas eu gosto de pensar nas primeiras coisas. As primeiras coisas deixam marcas profundas. Sabe como aquela música que quando você ouve, aqueles acordes te faz viajar no tempo e você viaja na história e você se lembra exatamente do que estava vivendo naquela hora? Então eu fico pensando como foi quando pela primeira vez o olhar de vocês dois se cruzaram. Tenta lembrar, consegue imaginar como foi? Quem sabe o coração bateu mais forte? Ele está dizendo aqui que era um curso de liderança dos desbravadores lá em Engenheiro Coelho. Quando bateu o olho, opa, é essa. Quem sabe o coração ficou acelerado, a mão começou a transpirar. Depois veio o primeiro encontro, cheio de mistérios, de expectativa, ansiedade. Depois as primeiras palavras. Não sei se foram ensaiadas, se foram palavras tímidas. Pastor o Helder não é muito tímido. Eu não acho que foi tão ensaiado assim, ele é bastante espontâneo. O primeiro entrelaçar de mãos, e por que não dizer o primeiro beijo? E daquele amor singelo nasceu, cresceu, se desenvolveu, levou vocês diante do altar no dia 28 de março de 99, e hoje estão aqui agradecendo a Deus por 25 anos. Então, ao imaginar estas coisas, eu me lembrei do texto, Helder, de Provérbios capítulo 18, verso 22, que diz assim, olha, encontrar uma esposa, encontrar a felicidade, é obter um favor de Deus. Então você que está aí nos ouvindo, que já é casado, saiba que ter uma esposa, se você está aí com o seu cônjuge do seu lado, você é um agraciado por Deus. Ter uma esposa, uma mulher ajudadora, uma mulher virtuosa do seu lado é um presente de Deus. A Bíblia trata isso de forma muito especial, diz, encontrar uma esposa é encontrar a felicidade. É obter um favor de Deus. Então, assim como Salomão, quando encontrou a Sulamita, encontrou nela o amor da vida. E por isso se inspirou até a escrever o livro de Cantares, como uma linda poesia, declaração de amor para a mulher da sua vida. O mesmo eu imagino em relação ao Helder, tendo encontrado em você, Elaine, a razão da vida para escrever a história de amor da vida de vocês. De fato, vocês se tornaram bênção um para o outro, uma fonte de bênção. E essa fonte já está a jorrar por 25 anos. Não é fácil encontrar a pessoa certa, sabia? Alguém disse que é como encontrar ou buscar uma agulha no palheiro, é como encontrar um diamante escondido. Encontrar a pessoa certa não é fácil, tanto que tem muita gente por aí procurando. Alguns até julgavam ter encontrado esse diamante, ou quem sabe a pérola especial. Mas depois descobriu que era falsa. Às vezes a gente se ilude, se engana, se decepciona, descobre que aquela pessoa que a gente pensava ser a pessoa, o amor da vida, na verdade era apenas uma pirita, não era ouro de verdade. Mas qual é o segredo? Será que se perguntássemos para o casal, tem algum segredo especial para ter um casamento feliz e duradouro? Eu vou falar da experiência de um casal que viveu 60 anos junto. Eu já tive o privilégio de realizar uma bodas de diamante, 60 anos. Não é fácil viver 25, nem 50, bodas de ouro. Imagina 60. Aliás, para você comemorar bodas de diamante, 60 anos de casado, mais difícil do que ficar casado 60 anos é ficar vivo tanto tempo. A maioria dos homens morre antes. Há uma estatística americana que diz que os homens casados vivem mais do que os solteiros, mesmo sendo os que mais têm vontade de morrer. E de fato os homens morrem primeiro. Então, parece que os homens morrem primeiro, inclusive. Tem mais mulher viúva aí do que homem viúvo. Mas, no caso, esse casal conseguiu viver feliz 60 anos. Por 60 anos viveram unidos, felizes, e um casamento assim exemplar.
Os dois viveram uma vida harmoniosa e praticamente não tinha segredo entre eles. Sabiam tudo um do outro. Como vocês, depois de 25 anos, a gente é um livro aberto, conhece tudo um do outro. E o casalzinho, então, já bem idoso, e a esposa ficou bem doente. Ela adoeceu e foi para o hospital, e dessa vez a situação se agravou, e o médico disse que ela não mais sairia do hospital com vida. Infelizmente, era o final daquele casamento de 60 anos. Agora, uma vez que aquela senhora estava para descansar, havia apenas um detalhe na vida daquele casal que foi um mistério ao longo dos anos. Porque a senhorinha guardou num armário, ela guardou uma pequena caixa de sapato em cima de um armário, e ali naquela caixa ela guardava alguma coisa, da qual o esposo nunca soube o que era. Já no início do casamento ela fez um acordo com ele, disse, olha, nessa caixinha aqui você não põe a mão, não mexa, não olhe e não queira saber o que tem aí dentro. E a história conta que ao longo de 60 anos, o velhinho, eu acho que não era tão curioso, normalmente os homens são curiosos, mas esse pelo jeito não era, e passou 6 décadas, ele nunca soube o que ela guardava na caixinha. Mas agora, como ela estava para morrer, ele quis saber o que tinha na caixa. E aí ele perguntou para a esposa, agora eu posso saber o que você guarda naquela caixa? Ela disse assim, pode, mas você vai pegar a caixa e vai trazer aqui no hospital e vai abrir aqui na minha frente. E aí então ele foi para casa e no dia seguinte ele trouxe a caixa e aí finalmente na frente da esposa ele abriu a caixa. Para sua surpresa, dentro da caixa tinha 2 bonequinhas de crochê, 2 bonecas. Do lado das bonecas um pacote de dinheiro com uma alta soma em dólar, alguns milhares de dólares. E o velhinho não entendeu nada. Ele falou assim, agora você me explica o que significa essas 2 bonequinhas de crochê e esse valor aqui, esse pacote de dinheiro. Aí ela disse assim, olha, quando eu me casei com você, a minha avó me deu um conselho. Ela disse que quando eu ficasse brava com você, nervosa, ao invés de brigar e xingar e responder, a minha avó disse assim, pegue e faça uma boneca de crochê. E é por isso que tem aí as bonequinhas de crochê. Aí falou, poxa vida, então eu fui um homem muito bom, né? E afinal de contas eu só deixei ela brava e nervosa 2 vezes, afinal de contas só tem 2 bonequinhas de crochê na caixa. Ele perguntou, e agora me explica esse dinheiro todo aí. Ela disse, você já sabe, né? Esse daí é o dinheiro que eu ajuntei com a venda das bonequinhas de crochê. Estas 2 eu fiquei doente, não deu tempo de vender. Por causa dessa história, então um bom segredo para um casamento longo e feliz é saber fazer crochê. Se você não sabe, é bom aprender. Mas aí uma mulher, até quando ouviu essa história, ela orou assim, Senhor, dai-me sabedoria para entender meu marido, amor para perdoá-lo e paciência para aturá-lo, porque se eu perder força, eu bato nele até matar, pois eu não sei fazer crochê. Bem, qual é o segredo? Obviamente que aqui a história é engraçada, bonita, mas qual é o segredo? Qual o segredo para uma vida feliz, para um casamento feliz? Tem até uma música do mundo secular, é uma composição do compositor Elias Muniz, interpretada pelo cantor popular Daniel. Essa música eu acho ela linda. A música chama Pra Ser Feliz. Alguns de vocês certamente já ouviram, já assistiram o clipe da música, Pra Ser Feliz. E a música diz assim a letra, para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso, como é que se conquista o paraíso, quanto custa por um verdadeiro sorriso brotar do coração. Para ser feliz, o que o ser humano necessita, o que é que faz a vida ser bonita. E aí, no refrão dessa música, aí vem a pergunta, a resposta, onde é que está escrita? Onde é que está escrita a resposta de uma vida feliz? O que é que torna uma vida bonita? Qual o segredo de um casamento feliz? O triste da música do compositor Elias Muniz, cantada por Daniel, é que lá ele pergunta várias vezes, qual é a resposta? Onde é que está escrita? Mas ele não responde. Mas eu quero com alegria dizer para vocês que está escrito aqui na palavra de Deus. Aqui está a resposta para uma vida feliz. Aqui está a resposta para um casamento feliz. Felizmente está escrito sim. Está escrito na palavra de Deus. Eu quero rapidamente compartilhar uns poucos princípios da palavra de Deus que diz como é que você pode ser feliz. E o que está aqui está exemplificado ali.
porque eles não poderiam estar juntos se não fossem esses princípios. São esses princípios que fazem com que a gente consiga viver juntos e felizes. Está na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, na forma das bem-aventuranças. A palavra bem-aventurança quer dizer feliz. Como é que eu consigo ter uma vida feliz? Como é que eu consigo ter um casamento feliz? Então, aí no capítulo 5 de Mateus, começando pelo verso 3, diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu tenho certeza, Helder e Elaine, que vocês não estariam juntos se não fosse o exercício da humildade. Humildade é reconhecer que não é perfeito. Humildade é reconhecer às vezes que se está errado. Humildade é ter a capacidade de pedir perdão. E se no casamento uma das frases mais importantes é eu te amo, a outra é dizer me perdoa, eu errei. Sabe, tem muito casamento que acaba. As pessoas hoje até dizem é incompatibilidade, não é arrogância, falta de humildade. Não reconhece os seus próprios erros, não é humilde para tentar mudar. Na verdade, você não pode mudar o outro, mas se você é humilde, com a ajuda de Deus, você muda a si mesmo. Então, um dos segredos para um casamento feliz, e esse é um ingrediente indispensável, é a humildade. Eu tenho certeza que esse casal não estaria aqui se eles não tivessem aprendido a ser humildes no Senhor. Humildade para reconhecer as falhas, humildade para pedir perdão. Ao longo desses 25 anos, quantas vezes vocês tiveram que pedir perdão um ao outro? Aliás, a Bíblia diz, perdoa 70 vezes 7. Se esse não fosse o número simbólico, eu acho que eles já teriam estourado a conta. É necessário o perdão, e o perdão é fruto da humildade. Assim, tem gente que diz, eu nunca errei. Já viu gente assim? Não olha do lado agora. Eu nunca errei. Para dizer a verdade, para não dizer que eu nunca errei, eu errei uma única vez. Foi quando eu pensei que eu estava errado. Eu errei, pois eu estava certo. Tem gente que é assim, tão orgulhoso, arrogante. Isso destrói o relacionamento, destrói o casamento. Então, parafraseando o texto, eu diria, bem-aventurado o esposo e a esposa que humildemente consagram seu lar a Deus, fazendo da sua casa na terra um pedacinho no céu. Louvado seja Deus, Helder e Elaine, porque vocês são humildes e têm tornado isso uma realidade no lar de vocês. Por isso, bem-aventurados são vocês, que humildemente têm feito do seu lar esse pedacinho do céu na terra. Segundo o princípio que aparece aí, diz assim no verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aqui o princípio é a sensibilidade. Para você permanecer casado, para você conviver com outras pessoas, é necessário sensibilidade. O choro é uma expressão genuína dos sentimentos. Aliás, talvez a maior expressão dos nossos sentimentos tem que ver com o choro. Até mais do que o sorriso, do que a alegria de você soltar uma gargalhada. Prova disso é que o choro, ele está presente nos momentos mais difíceis da vida, como também nos momentos de maior alegria. Quando nasceu o primeiro filho, você olhou e chorou de alegria. Quando você se forma na faculdade, uma alegria tão grande, você se emociona e chega a correr lágrima de alegria. Assim que o choro, a lágrima, é uma das expressões mais sinceras, mais puras, mais verdadeiras que o ser humano pode expressar. Assim que bem-aventurados os que choram, os que são sensíveis à dor do outro. Ser sensível, colocar-se no lugar do outro, chorar a dor do outro. Nenhum casamento é feliz quando a pessoa não tem a sensibilidade de olhar o outro, de calçar o sapato do outro, de se colocar no lugar do outro. Então é necessário sensibilidade. Por isso, há 25 anos, quando vocês decidiram unir vossas vidas, vocês prometeram estar juntos para sempre. Vocês prometeram estar juntos na alegria e na tristeza. Vocês prometeram que viveriam juntos para sorrir juntos e chorar juntos. E assim que o casamento é isso, você trabalha junto, você planeja, você viaja, você comemora, você conquista, mas é parte do casamento, do voto, você também aprender a sofrer junto com o outro. De fato, quando você estende ao outro o seu ombro amigo, a dor ao meio dividida fica muito menor, já quase nem a dor. Então aqui o princípio é, divida a dor com o outro,
se coloque no lugar dele, seja sensível, e assim você consegue ter um casamento mais feliz. Portanto, parabéns por terem tido a sensibilidade de se colocar sempre no lugar um do outro, de sentir a dor do outro. Aliás, quando você se casa, você se torna um só, e é como se um fosse viver no coração do outro. É como se a Elaine dissesse assim para o Helder: não machuca o meu coração porque você está aí dentro. E como se ele dissesse para ela: também não fira o meu coração porque você vive dentro dele. Ferir o outro é ferir a si mesmo. Então, sensibilidade, cuidar, se colocar no lugar do outro. Terceiro princípio, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui o princípio é a mansidão. A palavra hoje tem até uma conotação negativa no mundo em que vivemos. Mas aqui significa que você precisa, para ter um casamento feliz e duradouro, aprender a dominar a raiva. Lembra que eu brinquei aqui no início que em algum momento um teve raiva do outro? Em algum momento um irritou o outro? Então aprender a controlar a raiva é um segredo. Não é errado você ficar com raiva, sabia? Em algum momento a gente fica com raiva, em algum momento a gente quase que perde o controle, mas aprender a controlar a raiva, a ser paciente, especialmente dentro de casa. Sabe, tem muita gente que engole sapo no trabalho. Ele aguenta de tudo na rua, mas em casa a menor palavra ele explode. Tem gente que é bom em todo lugar, mas dentro de casa é quando ele é mais duro. Aonde as pessoas, onde você deveria ser mais cuidadoso com as palavras, às vezes é o lugar onde você é mais duro com as palavras. Então aqui o princípio da mansidão. Se você tem paciência na igreja, se você tem paciência com o chefe lá no trabalho, se tem um lugar que você tem que exercer a paciência de verdade é em casa. É o lugar mais difícil de ser paciente, mas tornar-se um homem e uma mulher assim, cheios de mansidão, embora seja um grande desafio, é um dos segredos para um casamento feliz. Eu imagino que muitas vezes vocês tiveram que parar, orar e se controlar. Isso evita brigas, discussões severas. Na prática, isso quer dizer que um cônjuge nunca deve levantar a voz para o outro, a não ser que a casa esteja pegando fogo. Nunca levantar a voz para o seu cônjuge. Eu estou casado, esse ano também terei a alegria de completar 25 anos de casado. O meu filho, quando começou a ficar adolescente, uma vez, ergueu a voz para minha esposa. E ela está aqui, ela se lembra desse dia. E eu virei para ele e falei assim: aqui nessa casa ninguém fala assim com a minha esposa, porque nem eu que sou marido dela nunca falei com ela nessa altura. Então baixa a sua voz agora, menino. Então jamais deveríamos erguer a voz para o nosso cônjuge. Mansidão. Olha o que diz Efésios 4:31. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Então um casamento feliz requer um espírito de mansidão, onde se controla as emoções e não se grita, não se expressa a raiva, não se alimenta o ódio. É por isso que um lar bem-aventurado e feliz é um lugar onde palavras desencorajadoras não são faladas, pronunciadas, por isso não são ouvidas ali. Parabéns, porque vocês têm exercido a mansidão. O quarto conselho diz, verso 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça implica em equilíbrio. Um casamento feliz requer justiça. É necessário que haja um proceder justo, estando diante do cônjuge e ainda mais ausente, na distância, distante dele. Agir com justiça. Proceder de maneira respeitosa e digna, estando perto do cônjuge ou longe dele. A justiça exige que as diferenças sejam respeitadas, de maneira que não sejam consideradas um defeito. O outro é diferente de você, o seu cônjuge é diferente. É necessário respeitar essas diferenças. A justiça requer que não se faça julgamento precipitado. Até na lei, ninguém é culpado até que se prove que é culpado. No casamento, de vez em quando, a gente já entra condenado. E aí tem que provar que é inocente. Não é assim. Ninguém é culpado até que prove que é culpado. Então dê sempre o crédito ao seu cônjuge, né? De maneira que sempre ele tem o direito de estar certo. Pelo menos até que se prove o contrário. A Bíblia, lá em 1 Coríntios 13:6, diz assim, olha, a respeito do verdadeiro amor. Ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. De acordo com esse texto, a verdade é sinônimo de justiça.
E ela é que produz alegria e regozijo. Então, de forma antagônica à verdade, está a mentira, que corrói a confiança no relacionamento. Um casamento duradouro e feliz, ele está pautado pela justiça e pela verdade. Não tem nada a esconder um do outro, não tem mentira, não tem infidelidade. Então, estas coisas corroem o relacionamento. Então, quer ter um casamento feliz, seja justo, haja com retidão, fale sempre a verdade, e vocês terão um casamento feliz e duradouro, como estamos vendo aqui. Quinto conselho: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se justiça é importante e necessário no casamento, a misericórdia muito mais. Não queira ser justo se também não quiser ser misericordioso. O verdadeiro amor que procede do trono de Deus para nós, se funde numa mistura perfeita de justiça e misericórdia. E eu gosto da frase que diz: é por isso que o amor sem a lei é anarquia, da mesma maneira que a lei sem o amor é tirania. Então você tem que combinar justiça e misericórdia, amor e lei. Então, se na vida conjugal a justiça é indispensável, a misericórdia, por sua vez, é fundamental. Isso significa que justiça e misericórdia devem estar juntas no matrimônio. Devemos ser justos na mesma proporção em que somos cheios de graça e de bondade. Na bem-aventurança, na primeira que eu mencionei, nós somos exortados a ser humildes e a pedir perdão. Nessa bem-aventurança, diz que você tem que ser misericordioso e oferecer perdão. Tem gente que tem humildade para pedir perdão, mas o outro tem um coração ruim e não tem a misericórdia para perdoar. Já viu? Tem um tapete aqui, olha. Tem muito casamento que acaba porque quando um erra, o outro não perdoa. E o que ele faz com os erros? Ele coloca embaixo do tapete. E depois, numa briga lá na frente, o que acontece? Abre, levanta o tapete e joga tudo para fora. A Bíblia diz que quando Deus perdoa a gente, como é que Deus nos perdoa? A Bíblia diz que Deus lança nas profundezas do mar e dos nossos erros ele não mais se lembra, ele se esquece. E você, quando perdoa o seu cônjuge? Você é misericordioso e perdoa de verdade ou você apenas empurra para debaixo do tapete? Esse casal não estaria aqui se ao longo de 25 anos estivesse colocando os erros debaixo do tapete. Mansidão é a capacidade que Deus nos dá para perdoar de verdade. Tem gente que diz assim: eu perdoo, mas não esqueço. É porque não aprendeu a perdoar de todo o coração como Deus nos perdoa. Assim que os misericordiosos sabem o quanto foram perdoados por Deus e por isso estão sempre dispostos a perdoar como Deus perdoa. Sendo assim, ele manifesta a misericórdia na mesma intensidade que deseja recebê-la. Então, parabéns, porque vocês têm sido misericordiosos, oferecendo perdão um ao outro. Sexto e penúltimo conselho. Verso 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aqui o princípio é a pureza. Não existe casamento feliz, não existe matrimônio duradouro sem que haja pureza. Jesus disse que a raiz do pecado está no coração, pois é ali que é a fonte onde se combate o pecado. No coração, no caso também, a expressão tem que ver com a mente. Daí a importância de não se cultivar palavras impuras, nem tampouco alimentar pensamentos impuros, olhares impuros, desejos impuros, relacionamentos impuros, especialmente com pessoas do sexo oposto. Hoje em dia tem que cuidar até com pessoas do mesmo sexo, o mundo está complicado. Ser fiel, quer esteja online ou offline. Cuidado com os relacionamentos virtuais. Essa tem sido a causa primária da degradação de muitos relacionamentos conjugais. Então, os queridos casais que estão aqui me ouvindo, com carinho, eu digo a vocês: querem ter um casamento feliz, querem ter um casamento durável, duradouro, sejam puros. Cuidado com a impureza que está à nossa volta. Cuidado com a impureza que contamina os seus olhos e que entra dentro da sua casa. A importância, portanto, de praticar atitudes que fecham as portas daquilo que poderia destruir o casamento. É em grande parte por causa da negligência a esse aspecto da pureza que muitos casamentos têm se tornado um fracasso. Quando se cultiva a pureza, a infidelidade, pois quando não se cultiva a pureza, a infidelidade, assim como a erva daninha, floresce por si só. Então, parabéns.
porque vocês têm mantido um casamento puro, têm sido fiéis um ao outro ao longo de 25 anos, conforme vocês prometeram lá atrás. A Bíblia, em Hebreus 13:4, diz que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então não existe casamento que dura sem pureza. Portanto, parabéns por se manterem fiéis e puros por todos estes anos. Por isso, vocês são bem-aventurados. Finalmente, o último princípio que aparece aí no texto bíblico, verso 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui o princípio é a paz, a pacificação. Isso quer dizer que quando a gente se casa, a gente forma um dueto e não um duelo. É que alguns se casam e, ao invés de formar um dueto, eles começam a duelar, viver em contendas. Então, quando a gente se casa, o propósito é que ambos trabalhem pela pacificação, ser um agente da paz. Como a paz não tem preço, ela deve ser buscada a qualquer custo. Então, é trabalhar para que haja paz dentro de casa. Sabe, algumas famílias, quando a pessoa sai do trabalho, algumas casas, às vezes o lar, que deveria ser o lugar mais feliz do mundo, é um lugar tão infeliz. Eu fico reparando quando alguns homens que trabalham, e quando termina o expediente, o horário do trabalho, ele prefere ir para um bar, beber com os amigos, ir para algum lugar, do que ir para casa. Alguma coisa está errada. Nós devemos fazer com que a esfera do lar, o ambiente do nosso lar, seja tão agradável e feliz, que seja o lugar mais parecido com o céu na terra. Mas, infelizmente, por não seguir esses princípios, tem algumas casas que mais se parecem com o inferno na terra do que com o céu. Então, veja que observar esses princípios permitirá a você e a mim, assim como tem permitido a esse casal querido, ter um casamento feliz e fazer do seu lar um pedacinho do céu na terra, um porto de paz, um lugar de bênção. Assim, agora que nós sabemos onde está o segredo para ser feliz, pois está escrito aqui na Bíblia, e aqui está exemplificado na vida do pastor Helder e da Elaine, vivenciado e ilustrado ao vivo e a cores. Aqui está a prova de que, pela graça de Deus, é possível viver feliz um ao lado do outro, amando e sendo amado, perdoando e sendo perdoado, cuidando e sendo cuidado, quer seja nos momentos de alegria ou de tristeza, quer seja na saúde ou na enfermidade, e conservando-se fiel, deixando de lado todos os outros, conservando-se um para o outro por toda a vida. Parabéns, pastor Helder e Elaine, porque vocês têm se mantido fiéis ao voto que fizeram há tanto tempo atrás. E aquilo que está escrito na Bíblia, hoje está ilustrado na vida de vocês. Que Deus abençoe vocês. Parabéns. E que Deus abençoe todos os casais que aqui estão e até os futuros casamentos que terão desta igreja. Que sejam casamentos bem-aventurados e felizes, que vivam segundo esses princípios inspirados da palavra de Deus. É o meu desejo e a minha oração. Nesse momento nós vamos ter a entrada das alianças. Então vamos convidar os filhos, o Mateus e a Evelyn, que estarão entrando, conduzindo a aliança aqui à frente. Aqui está uma aliança, um par de alianças muito bonito, especial, que marca essa data comemorativa, festiva. Sabe que a bênção não está sobre este metal. A bênção é sobre a aliança firmada diante de Deus, os votos que são feitos e que inclusive nesta noite são renovados. Mas este metal é símbolo daquilo que está no coração. Aqui é um símbolo externo daquilo que está internamente na alma. E é de ouro porque é símbolo do amor.
E assim como o ouro, quanto mais fogo, mais purifica, mais brilha, assim deve ser o amor. Quanto mais provado, mais forte ele fica. E na circunferência, que não tem começo nem fim, a representação da eternidade do amor. Porque Deus fez o casamento para ser para sempre. Então agora nós vamos ter a oportunidade de ver o pastor Helder colocando a aliança na mão da sua esposa. Olha aí a imprensa, fica... A imprensa está ali, tirando foto, filmagem. Muito bem. Agora, querida irmã Elaine, você pode colocar a aliança no dedo do seu esposo. E eu quero convidá-los a se aproximar aqui comigo. Eles farão o voto de renovação do matrimônio. Então, eu não liberei o beijo ainda. Tá apressadinho esse noivo. Não é a hora agora. É só depois. Minha querida e amada esposa Elaine, por 25 anos você tem sido a minha companheira fiel, a ajudadora incansável na formação da nossa família. Como testemunho do meu amor a ti e do meu reconhecimento às muitas virtudes que tens, hoje eu renovo perante Deus, perante nossos filhos, familiares e amigos, o meu compromisso, seguir te amando, te respeitando e cuidando de ti em todos os momentos enquanto eu viver. Meu querido e amado esposo Helder, a tua lealdade ajuda o senso de responsabilidade como esposo e chefe de nossa família. Isso leva-me a agradecer a Deus. E neste ato solene, perante o Senhor e na presença dos nossos filhos, familiares e amigos, eu renovo mais uma vez a minha promessa de te amar, de te honrar, de te respeitar por todos os dias da minha vida. Que o Senhor abençoe e guarde vocês. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês. Que ele lhes dê a paz, lhe conceda sempre o seu amor e que o lar de vocês continue sendo esse pedacinho do céu aqui na terra, um porto de alegria, um porto de paz. Nós vamos ter uma música especial e depois a oração de consagração do casal. Então, nesse momento, nós temos uma música especial. Simples como uma rosa, é perfume e cor. Sempre dizem verso e prosa, quem é o seu autor? Justo e verdadeiro, é de Deus o mensageiro. Lança luz em meio à escuridão. Só o amor faz pulsar mais forte o coração. Sua força é cativante, sua presença é tão marcante. Tudo muda por causa do amor.
meu ser completamente faz revolução. Impossível ser indiferente à inspiração. O amor é tudo, é benigno, paciente, puro. Só o amor lança luz em meio à escuridão. Só o amor faz pulsar mais forte o coração. Sua força é cativante, sua presença é tão marcante. Tudo muda por causa do amor. Só o amor traz a união, supera toda mágoa. Só o amor traz a paz. Só o amor lança luz em meio à escuridão. Só o amor faz pulsar mais forte o coração. Sua força é cativante, sua presença é tão marcante. Tudo muda por causa do amor. Tudo muda por causa do amor. Amém. Eu vou convidar os casais que estão aqui na igreja, que fiquem do lado do seu cônjuge agora. Nós queremos orar agradecendo a Deus pelo matrimônio do pastor Helder, da Elaine, mas agradecer a Deus pelo seu matrimônio. Então você que está aí pertinho do seu cônjuge, se coloque em pé agora. Quem estiver sozinho, fique em pé também. Nós vamos orar por todos, mas obviamente que a oração é especial para os casados. E tem os solteiros para que eles também, em algum momento, encontrem o balaio da sua tampa, ou a tampa do seu balaio. E que com a graça de Deus construam lares felizes e duradouros, como é o plano de Deus. Então, se você está do lado do cônjuge, eu quero convidar minha esposa que vem aqui para estar do meu lado. Então, segure na mão do seu cônjuge e vamos pedir que Deus renove os seus votos, da sua aliança, que Deus possa abençoar cada família, cada lar que está aqui nesta igreja. E que Deus nos dê a graça de, nesse tempo onde os casamentos se dissolvem, termos casamentos que permanecem. E que isso seja uma bênção para os cônjuges, para o nosso lar, uma bênção para os nossos filhos e um testemunho vivo para a sociedade desta instituição que é de Deus e que é sagrada. Grande Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela alegria desta noite, por podermos celebrar os 25 anos de casamento do Helder e da Elaine. E nesse gesto de gratidão por eles, também agradecemos por todos os outros casais que aqui estão. Porque nas nossas lutas o Senhor tem nos sustentado, nos nossos desafios o Senhor tem nos ajudado. E por isso permanecemos casados para a tua honra e para a tua glória. Mas nós não queremos apenas permanecer juntos, nós queremos continuar apaixonados. Queremos que os nossos olhares continuem brilhando. E assim, ó Deus, eu peço a tua bênção sobre cada casal aqui nesta noite. Até daqueles que nos acompanham de longe. Ó Deus, visita cada lar, cada família e dá-nos a graça de ter o dom do céu para amar, para perdoar, para ser humilde. Dá-nos a bênção do teu Espírito para nos conservarmos puros e leais, para fugir do pecado e da corrupção desse mundo. Portanto, ó Deus, abençoa cada lar aqui nesta noite. E de maneira especial nós consagramos outra vez o casal Helder e Elaine. E conforme os votos que eles fizeram, que eles possam permanecer firmes e fiéis, um cuidando do outro,
por toda a vida, até que Cristo venha. Que isso seja uma realidade na vida de todos nós. Nós pedimos isso agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos os casais. O casal querido estará à porta para receber os cumprimentos de todos nós. E que Deus abençoe cada uma das famílias e dos futuros casamentos desta querida igreja também.